Nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Tal é a lei. 12h40, nós chegamos ao ponto culminante do nosso programa de hoje, né? Quando eu digo ponto culminante, é a parte que envolve o convidado. É a parte principal, obviamente, do programa. E agora valendo para o site também, né? Eu sempre, de vez em quando, eu aviso aqui, né? Ó, ponto culminante, os amigos do site, é porque o programa já está no ar há 40 minutos, né? Aqui na rádio, o programa já está no ar há 40 minutos, né, Oswaldo? Já divulgamos um monte de coisa, teve rodadas de comerciais, e aí, nesse ponto aqui agora, eu digo ponto culminante, é porque contamos com a participação do convidado do dia, né? Hoje, Rogério Costa, que é lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, está fazendo palestras sensacionais. A Eliana lá, que é dirigente, lá, o João, que é presidente lá do Bezerra de Menezes, já me falaram. E eu não tive a alegria ainda de assistir, né, uma palestra até a semana passada. Aí eu fui no nosso lar, e assisti a palestra com o Rogério Coelho, já ficar Rogério, vem cá, vamos falar com a gente lá, você fala muito bem, realmente. Vamos ouvir primeiramente os cumprimentos do Rogério Costa. Bom dia a todos os espectadores, o pessoal que está aí assistindo pela internet. E eu agradeço também a você a oportunidade de estar aqui, né, fazendo a divulgação assim, da nossa doutrina maravilhosa. Muito obrigado a todos e um bom dia a todos. Rogério, eu pedi um tema para você e você sugeriu o tema ciência e religião. Cada um tem assim uma afinidade com uma certa ramificação, vamos dizer assim, da doutrina espírita, né? E você gosta bastante da parte científica do espiritismo. Vamos lá, então, ver o que você tem a passar para todos os nossos ouvintes e os amigos do site sobre a ciência no espiritismo. Nelson, do tripé de características da doutrina espírita, que são o aspecto religioso da doutrina, o aspecto filosófico da doutrina e o aspecto científico da doutrina, eu tenho mais afinidade com as questões que envolvem ciência e filosofia. E, na verdade, tudo é a doutrina espírita. A gente faz essa segmentação de maneira didática para poder compreender as diversas facetas do estudo e para facilitar a compreensão dos ensinamentos, né? Obviamente que tanto a ciência quanto a filosofia, ou seja, o aspecto científico e filosófico, embasam e nos trazem conhecimento e nos permitem também indagar e buscar respostas, e são o alicerce da questão religiosa da doutrina. Religião, o termo religião vem do latim religare, e religare significa aquilo que te liga com a divindade. Então, nesse sentido, eu entendo que você, entendendo cientificamente, e as explicações são claras, e tendo a condição de buscar respostas, você está, obviamente, ligado com Deus, e então as questões, o aspecto religioso da doutrina vai de quebra nessa situação, né? Como você disse, cada palestrante, ou cada estudioso, ou cada seguidor da doutrina acaba tendo uma simpatia, uma facilidade por uma dessas características. Tem gente que desenvolve muito bem os temas religiosos, né? E eu acho que por formação me dou melhor com esse aspecto religioso, com esse aspecto filosófico e científico da doutrina. Muito bem, eu creio que, às vezes comento isso aqui, eu tenho certeza que a ciência, né, já comprovou muitas afirmações do espiritismo, né? Afirmações de Allan Kardec. Ele perguntava para os espíritos respondiam, né? E pela vista aqui material, quem é que fez tudo? Foi Allan Kardec, né? Vamos dizer assim. Então, pela vista material. Então, surgiu o espiritismo depois, né, que Kardec compilou tudo, a obra básica, as obras básicas, e começou com o Livro dos Espíritos. Então, nesses livros constam muitas informações
e que a ciência veio a comprovar depois, né? A ciência veio a comprovar depois, e eu tenho a certeza que a ciência vai confirmar logo, 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 comprovar assim, provar por A mais B, todas as informações que o Espiritismo traz há 157 anos, né? O que você acha sobre isso, Rogério? Perfeitamente. Se nós andarmos um pouco mais para trás, um pouco antes mesmo da codificação, quer dizer, um pouco não, vamos voltar bastante antes, né? Nós já temos no Egito e mais, de uma maneira mais abrangente e escrita na Grécia, alguns filósofos que faziam colocações bastante interessantes quando nós olhamos de hoje para trás. Então, nós temos uma escola, por exemplo, da Magna Grécia, que era a escola de Eleia, onde alguns pensadores já diziam que o universo era feito de matéria, que essa matéria era permeada por uma substância que abrangia ou que como que embanhava toda essa matéria, que é muito parecido com aquilo que os espíritos explicam no momento da codificação com Kardec. Quando você vê as propostas que esses pensadores nos traziam 500, 600 anos antes de Cristo, e o que está escrito na Gênese, por exemplo, no Livro dos Espíritos, são coisas bastante semelhantes. Obviamente que a linguagem é um pouco diferente. E na codificação mesmo, em vários instantes, os espíritos colocam para Kardec que, infelizmente, naquele momento, isso foi 1750, não havia conhecimento ou base científica suficiente para que nós pudéssemos entender aquilo que eles estavam querendo explicar a respeito da formação do universo, da composição de matéria e energia, e que, na medida que a ciência vem avançando, porque ela avança independentemente de qualquer caráter ou critério religioso, as descobertas vêm sendo feitas, as comprovações vêm chegando, a gente vai vendo que isso se aproxima cada vez mais daqueles pensadores da antiguidade e daquilo que os espíritos nos trouxeram como informação no momento da codificação. Então, isso é realmente uma verdade. E Kardec, inclusive, coloca que o espiritismo não encerra, ele nunca dá a última palavra. Na medida em que ele aceita e que espera a comprovação científica daquelas colocações que estão feitas lá, ele admite a evolução da ciência e não se posiciona contra a ciência. Quer dizer, essa história de que a ciência é inimiga da religião ou que ela se opõe a alguma coisa, isso na doutrina espírita não existe. São coisas que se somam. Muito pelo contrário. Quando a gente estuda a Gênese, estuda o Livro dos Espíritos, todos aqueles espíritos que participaram da codificação deixam bastante claro que ciência e religião são exatamente a mesma coisa, vistas por olhos diferentes, né? O que causou assim uma investida drástica, né, da ciência contra a religião há alguns séculos atrás é em relação às colocações da religião tradicional, né, o Rogério? A religião tradicional realmente trazia informações absurdas, né? Que logicamente que os cientistas da ciência não iriam aceitar aquilo jamais, desde aqueles tempos, né? Não iria aceitar mesmo muitas colocações da religião tradicional, né? Como, por exemplo, a mulher sair da costela do homem, de Adão ser o primeiro ser vivente, e tantas outras coisas, né? Que jamais a ciência iria aceitar isso mesmo, né? Perfeitamente. Nesse quesito, por exemplo, o criacionismo, que é isso que você está falando, a teoria do criacionismo, é simbólica, né? Então, da forma como ela é explicada pela maioria das religiões, é uma forma de simbologia que nos permite, daí, abstrair alguns pensamentos, né? Então, se opõe a esse conceito puramente religioso o conceito evolucionista que Darwin nos trouxe também no século XVI, em que ele, de uma certa forma, derruba essa ideia criacionista, que Deus fez o homem e colocou lá e, de repente, ele apareceu na Terra. Darwin mostra que não é assim. Então, você vê como as coisas caminham em paralelo, né? Hoje, a comunidade científica já levanta uma outra questão. Quer dizer, a teoria evolucionista é real, estão aí as provas todas, né?
principalmente hoje com equipamentos que a gente tem para análise de DNA e tudo mais, mas coloca uma questão que hoje é chamada de desenho inteligente, que a possibilidade da evolução ter ocorrido da forma como ocorreu é tão remota que já se pensa na hipótese de que todo esse processo evolucionista tenha sido feito com a direção de uma inteligência maior. Né? Em alguns momentos, alguns saltos que a evolução dá, deve ter tido a intervenção de uma inteligência maior. Então a gente vê surgir aí no meio desse conflito, por exemplo, na questão que você colocou, a ciência se colocando de uma forma, a religião se colocando de uma forma absoluta, com uma simbologia, a ciência mostrando que aquilo não é verdade, e a mistura disso tudo hoje, saindo de dentro da comunidade científica. Então nós não estamos aqui falando de religião em hipótese alguma, dizendo que é tão remota a possibilidade da evolução ter acontecido espontaneamente que alguém deve ter direcionado isso de alguma forma. Então é isso que eu falo, essas coisas se misturam a todos os instantes. Né? Muito bem, Rogério, eu não vou ficar fazendo muita colocação não, para você mostrar para nós o que você tem aí nesse aparelhinho, o que você preparou para a gente no Note. O que eu vou fazer aqui, Nelson, é exatamente mostrar como o estudo da matéria e como essas questões que envolvem matéria, e você falou aí da física quântica, né? Vou tentar explicar o que é física quântica e como é que essas coisas acabam se confundindo. Esse é um material que eu preparei para uma apresentação. Nós fizemos um seminário lá no Bezerra, há uma semana atrás, ou 2 semanas atrás, eu não me recordo. 2 semanas. Exatamente. Não foi possível comparecer. O material foi preparado porque nós vamos começar agora um curso, um grupo de estudos que vai estudar o livro Mecanismos da Mediunidade, né, do Chico. Muito bom. Psicografado aí através do espírito André Luiz. E esse livro traz alguns conceitos de física e química que a gente imaginou que fosse interessante que nós passássemos para o grupo antes de iniciarmos o estudo propriamente dito. Então o que eu fiz foi mostrar como que evoluiu no tempo o estudo da matéria e como que a física quântica vem mostrar para a gente que matéria e energia são praticamente a mesma coisa, e ainda isso progride. A gente pode ter numa outra oportunidade, trazendo alguns estudos também de como que o pensamento interfere nesse processo. Né? Então é isso que eu tenho. E como eu falei para você, eu começo essa discussão com os pensadores gregos lá na antiga Grécia, né? Que tratavam desse tema assim, de uma maneira bastante interessante, quando eles diziam que a matéria tinha uma base, uma substância menor, quer dizer, eles conseguiriam desmanchar a matéria e partindo a matéria até um determinado ponto, e esse ponto seria indivisível. A essa menor partícula que eles conseguiriam chegar, isso tudo era pensando, porque eles não tinham ainda os recursos que nós temos hoje, eles chamaram a isso de átomo. Então, a primeira ideia de átomo era que era a melhor parte de alguma coisa que você pudesse ir dividindo, e que existiriam tantos átomos quantas substâncias existem na natureza. Essa ideia evoluiu, e por volta mais ou menos de 430 a.C., um filósofo chamado Leucipo disse que todo o universo era formado por esses átomos, que eram pequenas esferas, e que existiam tantos átomos quantas substâncias pudessem existir na natureza. Essa ideia foi levada também para o conceito espiritual, porque Leucipo dizia, inclusive a alma, e aí ele já tratava de uma questão religiosa, também é formada por átomos, e que tem características próprias. Né? Bom, essa ideia ficou valendo por algum tempo, e
praticamente aí 20 ou 30 anos depois dele, um outro filósofo chamado Demócrito dizia o seguinte: a matéria é constituída por esses átomos que o Leucipo explicou e também por um espaço vazio. E que essa menor partícula fica constantemente se movimentando no espaço vazio. Então você olha que semelhança fantástica com o modelo de átomo que nós temos hoje em dia, né? Depois desse pensamento, um outro filósofo chamado Empédocles, aí já mais 60 anos, a gente está falando aqui de 400 a.C., disse o seguinte: não é verdade que existem tantas substâncias assim. O átomo existe, mas tudo é feito partindo de 4 elementos: terra, água, ar e fogo. E que a mistura desses 4 elementos constitui toda a matéria que a gente tem hoje na natureza. E que ainda havia uma substância, o conceito que se tinha anterior de vazio, ele falava isso não é vazio, não existe vazio, existe uma substância que permeia esse vazio, que preenche esse vazio, e que é uma substância aglutinadora ou repulsora desses átomos. E ele chamou a essa questão que aglutina ou repulsa, ele dizia, essas substâncias são poderes divinos, e ele chamou isso de amor e ódio. Então, quando você ama, essa substância que permeia a matéria aglutina. Quando você odeia, essa substância repele o material. Esse pensamento foi levado mais adiante para Aristóteles, que era contemporâneo dele, com a diferença de que Aristóteles era um cara mais conhecido na sociedade, né? Já era respeitado nessa ocasião. E Aristóteles disse o seguinte: realmente tudo é feito com água, ar, terra e fogo, mas essa substância divina não são 2 substâncias, amor e ódio, é uma só. E ele chamou isso de quinta essência. Então, é a quinta essência. As 4 eram água, ar, terra e fogo. E a quinta essência permeia a matéria e é responsável por preencher os espaços vazios e tem o poder de ser sensível aos nossos sentimentos. Se você ama, a quinta essência se comporta de uma forma, se você odeia, ela se comporta de outra forma. Poxa. Né? Então você vê que a gente não está falando de absolutamente nada muito novo, né? A gente está aí alguns séculos antes da existência de Cristo, por exemplo, da encarnação de Cristo. E vamos fazer uma comparação com o que nos trazem os Espíritos no Livro dos Espíritos a respeito disso. Eu tenho aqui uma questão que está lá no Livro dos Espíritos, que é o seguinte: Kardec diz assim: as propriedades do fluido cósmico universal, que é a substância primordial da criação, né, dão-nos disso uma ideia. Ela não é de si mesma inteligente, porque é matéria, mas serve de veículo ao pensamento. Ou seja, a gente anda, são 1850 anos depois de Cristo, com 400 antes, são quase 2000 anos que Aristóteles falava exatamente isso que o codificador nos traz. Com certeza, as afirmações eram 1800 anos, mais ou menos, né? Exatamente. Depois disso, a ideia de matéria ficou parada até a Idade Média, quando alguns cientistas, nesse tempo todo aí, eram os alquimistas que estudavam isso e ficaram praticamente 2000 anos buscando a pedra filosofal, ou transformar qualquer substância em ouro. A química não avançou muito. Mas aí no século XVIII, por volta da Revolução Francesa, que é exatamente quando surge também a ideia dos direitos do homem e a doutrina passa a ser codificada por Kardec, a matéria começa a ser estudada com mais detalhes. Lavoisier foi um precursor disso e são feitos alguns estudos mais aprofundados de como seria essa menor parte da matéria. Lavoisier, por exemplo, identifica 33 substâncias diferentes, faz a primeira tabela periódica e se contrapõe àquele conceito de que tudo era feito de ar, água, terra e fogo. Ele fala, não, existem substâncias básicas, hoje nós conhecemos aí 96, na verdade um pouco mais de 100, porque tem algumas substâncias, alguns elementos básicos que são sintéticos, né? Mas Lavoisier fala de 33 e fala tudo que nós temos é o resultado da combinação desses elementos, que é o que nós sabemos que é assim hoje. A gente tem 96 substâncias básicas que, combinadas entre si, formam tudo que a gente consegue
ver, sentir e observar no universo. E Lavoisier fala ainda mais o seguinte: ó, existe um único fluido no universo que une e relaciona esses corpos e se manifesta de diferentes formas, incluindo as forças que nós sentimos e não vemos, como gravidade, eletricidade, magnetismo e tudo mais, né? Então, por aí, a partir dessa época, os estudos começam a fazer. Depois, os cientistas descobrem que, na verdade, o átomo é composto por um núcleo, que em volta desse núcleo existem elétrons circulando, que esses elétrons têm carga negativa, que o núcleo tem carga positiva. E já agora no século XX, eles conseguem mostrar, ou melhor, descobrir e provar que existe uma distância enorme entre o núcleo do átomo, que são os prótons e nêutrons, e os elétrons que estão girando na eletrosfera. Para você ter ideia do que nós estamos falando, que Aristóteles falava também, é que se o primeiro elétron de um átomo tivesse circulando num ambiente equivalente ao Maracanã, e ele circulasse na última arquibancada do Maracanã, o núcleo do átomo seria uma bola de ping-pong colocada no centro do campo. Então, todo aquele espaço que existe entre a bola de ping-pong e o primeiro elétron que está na última arquibancada do Maracanã, para os materialistas é um espaço vazio. Hoje os cientistas já mostram que não é assim, que existe uma substância que permeia isso, que é o mesmo conceito que Aristóteles tinha lá com a quinta essência, né? Ou seja, o átomo todo, com seus elétrons, é 35 mil vezes maior do que o seu núcleo. E, partindo desse princípio, Einstein, já aí na década de 10 ou de 20, por aí, fala de uma maneira irônica que, na verdade, tudo que nós temos de conhecimento de sólidos, como essa mesa, é um grande espaço vazio. Então, o conceito de solidez é relativo, né? Estudando os movimentos no microcosmo, que é o átomo, o cientista percebe que os movimentos desses elétrons ao redor do núcleo são regidos por alguns conceitos que não se aplicam à física tradicional. Então, os elétrons mudam de órbita, existem 7 órbitas, são níveis de energia diferentes, e na medida em que eles ganham energia ou perdem energia, eles mudam de órbita. E que essa energia que eles ganham, que eles perdem, acontece em forma de pacote, não acontece de uma maneira linear, como a gente imaginava, ou como a física clássica imaginava que fosse. Esse pacote de energia, que faz com que ele mude de nível energético nas suas órbitas, é chamado de quanta. É uma determinada quantidade de energia. Por isso que chama mecânica quântica ou física quântica, né? E o mais interessante disso tudo é o seguinte: quando esses elétrons mudam de órbita ou mudam o seu nível de energia, ele não caminha de uma órbita a outra. Ele simplesmente desaparece de uma e aparece imediatamente em outra. Então, existe um tempo infinitamente pequeno, imperceptível, que a gente chama de imediato, em que uma substância material sai de um determinado lugar e aparece imediatamente em outro, recebendo ou emitindo energia. Isso derruba os conceitos da física clássica, inclusive na questão de tempo, no entendimento da dimensão de tempo. E nos traz a pensar algumas situações que são colocadas nas obras básicas, na Gênese, no Livro dos Espíritos, em que os espíritos tentam explicar alguma coisa semelhante, mas que naquela época não havia conhecimento científico suficiente para entender isso, como se não entende havia nem hoje. palavras, né? Não tinha. Não existia no vocabulário. Exatamente, né? exatamente. Então, quando a gente lê aquelas frases do Livro dos Espíritos, em que o espírito que está respondendo para Kardec fala: olha, infelizmente eu não posso te explicar isso agora, porque você não tem condição de entender, isso foi lá em 1850. Hoje a gente consegue já entender, compreender e aceitar e ver as provas científicas de muitas dessas coisas que são colocadas lá como absolutas, né? Eu não sei se está dando para entender aqui o caminho que está sendo tomado nisso. Essa
Esse salto que o elétron dá na órbita, que a gente chama de salto quântico, emite energia. Essa energia nós podemos perceber com os nossos sensores físicos num espectro muito pequeno. Tá? Nós conseguimos perceber essa energia como calor, nós conseguimos perceber essa energia liberada como luz, o nosso espectro de luz visível, mas existem outras que são emanações que nós, às vezes, vemos, percebemos, mas não sentimos. Por exemplo, são ondas eletromagnéticas que nós usamos hoje na radiodifusão e tudo mais, que a gente não consegue ver. Né? E, muito mais do que isso, que nosso aparelhamento físico e nosso aparelhamento tecnológico não permite, mas que existem. E que, obviamente, o mundo espiritual pode perceber e pode manipular, pode modular, como nós modulamos frequências para os nossos processos de radiodifusão e de ondas de celular, por exemplo, de televisão. Essa emanação de energia, ela se comporta, isso também a física quântica mostra, em determinados momentos como matéria e em determinados momentos como energia. Então, esses conceitos quânticos nos trazem essa realidade que matéria e energia são dois comportamentos da mesma substância, que dependendo do nível de vibração, da quantidade de energia que está ali colocada, ela tem um comportamento ou outro comportamento, e novamente a gente vê tudo isso vindo ao encontro daquilo que os filósofos gregos falavam lá 600, 500 anos antes de Cristo. Então nós demoramos aí praticamente 2.500 anos para conseguir chegar exatamente no mesmo ponto em que eles saíram. Né? E o mundo espiritual, nossos amigos da espiritualidade acompanhando essa evolução, e ela tem que acontecer assim mesmo, numa determinada escala, ela não pode dar saltos. Né? E exatamente isso que Kardec fala quando ele diz a doutrina espírita nunca dá a última palavra, ela está sempre aberta, aceitando as descobertas e as comprovações científicas daquilo que está colocado lá. Tanto é que os espíritos disseram para ele na época, né? Que tinha coisas que não teria como eles explicar para ele, porque nem ele iria entender, muito menos nós outros, né? E também que qualquer outra descoberta, qualquer outra informação que a ciência comprovasse que o espiritismo estivesse errado, para ficarmos com a ciência. Né? Exatamente, perfeitamente. E a gente pode avançar um pouquinho mais ainda nisso, né? Esses elétrons giram nessas órbitas sempre em pares. Eles andam de parzinho. E da mesma forma, usando a analogia da Terra girando em volta do Sol, e a Terra tem esse movimento de translação em volta do Sol, e ela tem um movimento próprio em torno do seu próprio eixo, que a gente chama de rotação, com o elétron acontece a mesma coisa. Ele gira em torno do seu próprio eixo, a esse movimento que ele tem em torno do seu próprio eixo nós chamamos de spin. Então ele pode girar no sentido horário ou anti-horário. A gente chama isso de spin negativo ou spin positivo. É esse movimento em torno do próprio eixo que dá ao elétron uma carga magnética negativa. Se ele não girasse, essa carga magnética não existiria. E eles andam aos pares, e sempre um girando num sentido e outro girando no outro. E eles podem mudar de órbita. O fato é que na substância pura, combinada ou não, sempre tem que ter um girando para um lado e outro girando para o outro, para a substância ter uma carga neutra. Nesses saltos, eventualmente ele muda o sentido de rotação. E quando um elétron muda o sentido de rotação aqui, um outro em algum lugar muda também, no mesmo instante. Isso, quando nós imaginamos que todas as substâncias, o nosso próprio organismo faz um intercâmbio de substâncias a todos os instantes, a gente está se alimentando, secretando, excretando, mudando, respirando, e de repente um átomo, inspirando, respirando, de repente um átomo que eu estou expirando aqui agora, você está inspirando aí, a gente chega a um conceito muito interessante, que é o conceito da fraternidade absoluta, quer dizer, aquilo que faz parte de mim hoje, no instante seguinte pode estar fazendo parte de você, ou parte de alguém nessa cidade ou em algum lugar do globo,
Então nós somos todos uma grande mistura da mesma substância original, né? Esse eu acho que é o conceito mais profundo e mais amplo de fraternidade. Tudo que eu faço comigo, de alguma forma, interfere com você, e de repente um elétronzinho que está no meu corpo muda de sentido, de rotação, e o teu muda instantaneamente no mesmo instante. Então, a gente tem aí esse conceito, exatamente, né? Fraternal, acho que da forma mais profunda que se pode imaginar, né? E ainda que tudo isso está flutuando num oceano de uma outra substância intocável, imaterial, de densidade muito mais baixa, que para nós espíritas é o fluido cósmico universal, que para os filósofos gregos era a quintessência, e que ela é sensível às nossas emoções. Então, quando eu emano um determinado pensamento, eu consigo fazer com que esse pensamento trafegue através dessa substância e imprima essas sensações diretamente na matéria. O que isso quer dizer na prática? Que aquilo que eu estou sentindo nesse momento está atuando em você de alguma forma, que a gente não consegue medir exatamente, né? Então, Nelson, voltando à questão aí da religião e da ciência, na medida em que a gente imagina que tudo isso foi criado por uma inteligência superior, que essa inteligência está colocada e impressa nesse fluido que a gente chama de fluido cósmico universal, e que nós dois estamos nos banhando nesse fluido o tempo inteiro, nós dois estamos banhados em Deus o tempo inteiro. E que na medida que eu sinto, eu interfiro em você, somos mais do que irmãos, somos a mesma substância. Então, eu não sei se ficou muito complicado, perfeito, mas a ideia é exatamente essa. E esse é o mecanismo pelo qual nós conseguimos manter a comunicação, que também é uma das bases da doutrina, que é a capacidade que nós temos de nos comunicar com o plano espiritual, e é exatamente assim que acontece, através da impressão e através de todos esses processos que a mecânica quântica nos permite hoje entender, que os espíritos conseguem se comunicar conosco e nós com eles em planos completamente diferentes que coexistem na nossa querida Terra, né? E aí que eu volto àquela colocação que eu fiz logo no início, em relação à ciência descobrir, inventar, descobrir equipamentos que comprovem por A mais B, né, como eu citei no início. Por exemplo, um equipamento que, ligando aquele equipamento, poderíamos ver os espíritos, um exemplo, né? Eu, outro dia conversando isso em casa, comentei que eu acho que nós não estamos longe disso, até porque quando você lê algumas obras espíritas de caráter científico, tem alguns autores que dedicaram a vida a isso, né? Eu acho que é o próximo passo, nós conseguirmos equipamentos, tecnologia como nós temos. Se você falasse de internet há 40 anos atrás, 30 anos atrás, iam te chamar de louco, né? Vai acontecer num evento lá no Japão, a gente está acompanhando, aqui, interagindo se quiser. Exatamente. Então eu acho que o nosso próximo grande passo é exatamente esse, a gente ter equipamentos cuja tecnologia nos permitam captar e modular ondas eletromagnéticas que existem no plano espiritual, que nós não somos capazes hoje ainda de, com equipamentos, a gente receber. Nós sentimos isso perispiritualmente, a nossa sensibilidade, a sensibilidade de alguns médiuns permitem isso, você perceber o plano espiritual, alguns conseguem mesmo ver, ou ouvir, ou se impressionar com pensamentos do plano espiritual, mas a gente não tem isso ainda de uma maneira democratizada, vamos dizer assim, que você possa comprar um aparelho e todo mundo passar a ter essa comunicação de uma maneira mais abrangente, né? Então eu acredito nisso mesmo. Também a vida, né, em outros planetas, né? Eu tenho a impressão que logo, logo vai haver esse contato abertamente, porque tantos e tantos já aconteceram, né? E foram registrados, inclusive, pela NASA, pela Força Aérea Brasileira, documentos que comprovam realmente. Mas para quem não acredita, não basta, não adianta. Então, aquele contato mesmo, transmitido ao vivo pela Rede Globo, por exemplo, né, no extraterrestre conosco, né? Eu tenho a impressão que isso não vai demorar muito para acontecer também, não. E existe uma busca por isso, que é uma busca especulativa, né? Uma busca por notícia, para mostrar. E a espiritualidade coloca isso como um fato natural, né? Inclusive, não admite essa hipótese da curiosidade, simplesmente, né? Isso vai acontecer naturalmente, como tantos outros inventos já
já aconteceram, né, na nossa vida. Então a gente está, inclusive tomo a liberdade aqui em nome do Centro Espírita Bezerra de Menezes, de convidar aqueles que tiverem interesse pelo tema. Esse curso começa em 2 semanas, às terças-feiras às 8 horas da noite, que a gente vai exatamente estudar o livro do André Luiz, que já tem aí alguns anos também, que traz exatamente os conceitos da física quântica, da modulação da energia, dos campos eletromagnéticos, nessa comunicação com o mundo espiritual que a gente chama de intercâmbio mediúnico, né? Fica aí o dia e o horário, então? Vai acontecer às terças-feiras, às 8 horas da noite, lá no Bezerra de Menezes. Está aberto a todos, né? Assim, quem quiser participar, está aberto a todos, é só procurar e se certificar. Eu não tenho certeza se faltam 2 terças-feiras ou 3, mas vai ser às terças-feiras, às 8 da noite. Para mim, tá bom. E aí eu te divulgo aqui. Perfeitamente. Divulgo durante a semana também, que temos o programa diário aqui também, rapidinho a gente divulga também dia de semana. Certo. Bom, então, a proposta, como eu tinha dito, quando você coloca em ciência e religião, quer colocar isso tudo no liquidificador e trazer o pensamento de que é uma coisa só, é exatamente porque é uma coisa só. Então a gente fala da ciência estudando a matéria, da ciência estudando a energia, da ciência descobrindo que as duas coisas são a mesma coisa. E existem algumas obras que são pouco faladas, de autores que necessariamente não são espíritas, alguns deles são espiritualistas, e como eu disse anteriormente, passaram a vida estudando exatamente esses fenômenos. Tem um livro de um italiano que morou no Brasil há muito tempo, que chama Pietro Baldi. Ele tem uma série de livros escritos que tratam desse tema, mas tem um especialmente que é a Grande Síntese, em que ele coloca esse princípio. Ele originalmente não era espírita, ele ficou espírita depois. O livro é um livro que ele percebe em um determinado momento que é psicografado, que ele é intuído daqueles conceitos todos, e que tratam exatamente dessas questões que envolvem matéria e espírito, ou matéria e energia. É uma obra bastante interessante. Nós temos um outro autor que era engenheiro, estudioso da física, que é o Hernani Guimarães Andrade, e um livro bastante interessante, que é Psiquântico, que ele chega mesmo a medir e ponderar a densidade da matéria espiritual. Uma outra obra dele, que é Teoria Corpuscular do Espírito, em que ele mostra, também em acordo com os pensadores antigos, que o que a gente chama de mundo espiritual, ou esses fluidos pouco densos, são formados também por unidades básicas muito semelhantes aos átomos, que têm densidade diferente, mas que têm uma energia própria que interage com a matéria de uma maneira bastante intensa. Então, obras, como eu disse, que apesar de não fazerem parte da literatura comum do espiritismo ou do nosso Pentateuco básico, né, da doutrina, são obras de cunho espiritualista e espírita, escrita por cientistas, que quem se interessa pelo tema, eu recomendo que busque, que se instrui, porque tem muita informação interessante e permite que a gente pense um pouco mais nessas questões e dê um passo para frente na compreensão científica da doutrina espírita. Outro ponto também interessante é quanto à reencarnação, né? Muitos, inclusive católicos, a maioria acreditam, de alguns anos para cá passou a ser bem mais, né? Inclusive pesquisas que fizeram e tal, né? Enquetes, né, que foram feitas aí pela Rede Globo, inclusive, deu que 83%, se não me engano, por cento dos brasileiros ali acreditam, né, em reencarnação. E existem aquelas outras pessoas que, por mais que é divulgado e que a grande mídia divulga com filmes, com novelas e tudo, não acreditam. Já tem outro lado também da ciência que poderá comprovar. Tenho a impressão que logo também a reencarnação. Eu já vi, até um amigo meu espírita também já me disse que isso vai ser através da impressão digital, o Rogério. Eu já ouvi também essa AIDS, também, né? De DNA, essas coisas assim, né? Que a ciência acabar comprovando isso nesses pontos aí. Tem algumas obras também que são
obras de parapsicólogos que tratam de casos que eles estudaram de reencarnação de determinados indivíduos, e eles provam que era o mesmo, se tratava do mesmo espírito em vidas diferentes, né? E com relação ao pensamento da reencarnação, Nelson, o mundo é reencarnacionista desde que existe. Na verdade, as religiões ocidentais são reencarnacionistas. Algumas religiões primitivas, mesmo aqui na América do Sul, são reencarnacionistas. Ele deixou de ser reencarnacionista e num concílio, né? Foi a Igreja Católica que tirou esse conceito da reencarnação da ideia do povo, mas o interesse próprio do governo do imperador, né? Exatamente. Mas até aí é reencarnacionista. A gente encontra passagens que tratam da reencarnação nas escrituras sagradas, nas escritas originais, né? Não nas traduções que foram adulteradas depois, mas a espécie humana é reencarnacionista, vamos dizer assim, né? E num determinado momento, como você disse, por interesse próprio, ela deixou de ser. Então não tenha dúvida de que, se isso é verdade e é assim, e a ciência avança, a tecnologia também, num determinado tempo a gente vai ter isso provado pela ciência por A mais B, que é da forma como nos trazem as obras espíritas hoje, como nos dizem as religiões mais antigas ainda, né? Que são as religiões orientais, perdão. Eu concordo com você. Um amigo meu espírita também, que afirmou isso, disse inclusive que seria impossível ser idêntico, né? Por causa da parte genética dos pais atuais e tal, em relação a quem foi aquele espírito anteriormente. Mas segundo ele, existem vários pontos, né, nas impressões digitais, 8 pontos, se não me engano, que ele me disse, foi o Júnior lá da instituição Nosso Lar, 8 pontos que seriam fundamentais, né, 8 pontos, para quem entende dessa parte de impressão digital, eu sou totalmente leigo, mas que teriam 8 pontos nas impressões digitais que seria incontestável de dizer que não seria da mesma pessoa. Que bárbaro, eu nunca vi nada a respeito, ouvi vagamente umas 2 vezes, eu também nunca me dediquei para estudar isso mais aprofundadamente. Eu acho bastante interessante essas colocações, né? E acho que é o que falta para fechar, né, a questão de uma forma definitiva, né? Provar que a gente está aqui, já veio outras vezes e muito provavelmente viremos outras ainda, né, no caminho de uma evolução continuada e inacabável, né? Então, é um tema bastante interessante. Eu deixo então os microfones do programa Voz do Espiritismo para você concluir o tema e daqui a pouquinho fazer a prece para a gente, encerramento. Eu sempre chego à conclusão que, na medida que você começa a se dedicar ao estudo da doutrina, partindo daquilo que as obras básicas nos trazem, e depois de tudo que o homem descobriu e provou, depois da codificação do Espiritismo, que não há outra forma de ser ou outra forma de pensar que não entender que o mundo é exatamente da forma como os Espíritos nos mostram, que realmente nós estamos aqui num processo de evolução e de aprendizagem, e que quando você começa a entender o mecanismo disso, você vê que o sobrenatural não existe. Então, tudo aquilo que a gente chama ou fala de fenômeno, ou de para alguma coisa, né? Parapsicólogo, paranormal, ou mesmo os fenômenos espíritas, que muitas das pessoas que seguem, que vão em busca da religião, vão por causa desses fenômenos, eles são absolutamente naturais, não são fenômenos. É o cotidiano da vida num plano material e num plano espiritual, que se interceptam e se encontram em vários momentos, em vários pontos durante o nosso dia. E você passa a desmistificar as coisas sobrenaturais e entender o funcionamento disso. E não há outra forma de ser, compreendendo assim, que não de seguir, ou de melhorar, ou de buscar essa melhora, ou de se reformar, que é o que a doutrina nos propõe, né? Uma reforma íntima, em busca do maior ensinamento do espírito mais luminoso que já tocou a face da nossa crosta, que foi Jesus, que veio há 2000 anos atrás explicar para a gente o que? Vocês têm que se amar
O amor é a lei maior. Somos todos irmãos, todos feitos da mesma coisa e buscando exatamente o mesmo objetivo, que é ascender a luz ou a condição de entender que somos fraternais, né? Que somos a mesma coisa e que Deus existe à nossa volta, nós estamos mergulhados neles e que os nossos pensamentos são a força que move tudo isso, né? Somos o que pensamos. Então, eu acho que a doutrina é maravilhosa porque nos permite esse caminho. Eu agradeço o Rogério Costa, né? Agradeço sua participação. É um tema muito interessante, ciência, né? Envolvendo aí o espiritismo, né? Envolvendo as religiões e, obviamente, o espiritismo. Eu agradeço a sua participação e daqui a pouquinho você faz a prece para a gente, tá? A prece de encerramento do nosso programa de hoje. Oswaldo Ferracioli Júnior, muito obrigado pelos trabalhos técnicos, muito obrigado aos nossos ouvintes pela atenção. E muito obrigado aos nossos patrocinadores. Sem eles seria impossível a realização do nosso programa. Tanto esse programa, A Voz do Espiritismo, do sábado, como o Momento Espírita, de segunda a sexta, 15 para meio-dia, estamos aqui. Temos 4 minutinhos para a divulgação dos eventos espíritas, de segunda a sexta, 15 para meio-dia. E também os amigos do site avozdoespiritismo.com.br. Um feliz Dia das Crianças, né, para todos, né? Todos nós já fomos crianças. O Oswaldo estava falando que todos nós existe uma criança dentro, né? Não é isso, Oswaldo? Um feliz Dia das Crianças, um feliz feriadão aí, né, para todos. Nossa Senhora Aparecida é Maria, né? Eles falam que é a mãe de Jesus, então é Maria, né? Um espírito evoluidíssimo, né? Então tá aí, um feriadão de Nossa Senhora Aparecida. E também, no meio da semana aí, Dia dos Professores. Um abraço a todos os professores que têm o título de mestre ou não tenha título de mestre. Para mim, é mestre, né? Está ensinando alguém alguma coisa. Será o Dia dos Professores no dia 15, né? Um abraço a todos os professores. E os microfones ficam à disposição do Rogério Costa para que ele faça a prece de encerramento de hoje. Todos tenham muita paz. Agradecemos então ao nosso Pai, ao nosso Mestre Maior Jesus, pela possibilidade que temos de compreender, de entender a nossa posição no universo, a nossa condição no dia a dia. Agradecemos aos nossos mentores, a todos os espíritos de luz que nos acompanham, nos orientam, que nos permitem, nessa jornada nossa terrena, o caminho no sentido da melhora e da compreensão dos seus ensinamentos, Pai. Pedimos que possamos todos nos reconfortar na compreensão e na resignação das nossas missões e das nossas provas na Terra. Que possamos dessa forma podermos cada vez mais entender nossos irmãos e amá-los como o Senhor nos ensinou. E pedimos, Senhor, que nos permita, durante essa semana, que possamos ter consciência e discernimento das nossas decisões, que possamos sempre e sempre optarmos pelo caminho correto, que nos permita o progresso, sem que isso signifique prejuízo de alguém, que possamos vibrar amor em cada decisão de nossas vidas. E com a prece, Senhor, que nos ensinaste na sua passagem por aqui, encerramos essa nossa oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não os deixeis cair em tentação, porque seu é o reino, o poder e a glória para todos sempre.